Começa agora o Aventurando, X marks the spot. seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Trust me. Apresentação: Rafael Amon. Exatamente isso, nós estamos aqui para mais um episódio do Aventurando. Como dá para ver quem está nos assistindo pelo Spotify, que agora tem vídeo no Spotify, ou quem está assistindo no YouTube, que maravilha, né? O Spotify tá na evolução. O mundo do MesaCast nunca mais será o mesmo, né? Todo mundo foi pro vídeo, o Spotify foi também, e a pessoa já está vendo que aqui conosco na bancada estamos novamente meu amigo Didi Braguinha e Diogo Braga. E aí, Didi? Confuso se eu posso falar nesse momento inicial. Sempre pode. Você ainda não me apresentou. Eu não sei se eu quebro a quarta parede quando eu falo. Você sempre pode falar, Didi. Você tem liberdade total de fala aqui no Aventurando. Você, inclusive, acho que você é o primeiro que entra em 2 programas seguidos. Tá aí mais um troféuzinho pra... Olha aí, mais um achievement. O terceiro configura CLT, né? Então o terceiro a gente vai ter que botar você eu me no... contento com a música no próximo programa, se eu puder escolher a música. Boa, tá bom. A gente pensa nisso. Eu boto aqui o estagiário que fica na produção, anota aqui a música, aí a gente bota mais um quadro. A música que o cara pede e depois os cavalinhos do RPG. Vamos pensar no que a gente traz aqui. Boa. Mas conosco, hoje, para falar sobre humor no RPG, é uma honra estar recebendo nessa casa aqui um humorista de verdade, Lucas é bondade Moll. sua, né? E aí, Moll, como é que você tá? Eu escolhi o humor exatamente para não ser verdade em nada do que eu falo. Então eu pensei que verdade. Eu pensei que fosse porque você não existe. Eu não existo. Foi que minha mãe me falava. Acho que foi por isso que eu caí nesse mundo. Eu ia até estender a apresentação aqui, Moll, porque eu ia falar. Lucas Moll, que é humorista, mas é também a melhor pessoa que eu conheço pra jogar Apex. Poxa, é o melhor jogador do nosso bairro de Apex. E entendedor de café. Entendeu? Com um belo de um cafezão aqui, ó. Aí eu vim em homenagem também, fiz meu cafezinho com grãos moídos. Ó, eu só antes de continuar, só quero saber se tá aparecendo o barulho do meu Jäger ao fundo. A gente tá vendo ele sendo um pouquinho consertado, mas tá de boa. Não, é que eu moro dentro do Jäger, a gente tá andando agora. Ah, tá. Se eu começar a balançar assim é porque hoje a gente tá em movimento, entendeu? Entendi. Só pra saber. É bom, né? Pelo menos você tá andando com ele, não tá sendo atacado por um caju. Exatamente. Ainda não. Ainda não. Vamos torcer para que até o final da gravação ele esteja inteiro e a gente não perca o link com o Lucas Moll. Eu achei que fosse alguma coisa. Não era ele, não era. Galera... É um prazer estar aqui hoje, agora sem galhofas. Muito prazer, sou o Lucas Moll e tô muito feliz de estar aqui para falar das coisas que eu mais gosto de fazer, que é jogar RPG. Então, eu vou começar justamente por aí, Moll, porque eu e Didi Braguinha, as interwebs já tá cansada de ver nossa cara e saber que a gente gosta de RPG, de board game, a gente tá falando sobre RPG em todos os lugares, mas talvez possa ser uma surpresa para as pessoas que Lucas Moll é um RPGista, é um mestre de RPG. Então eu vou fazer aqui tal qual o Stan Lee e pedir para fazer a origem do Lucas Moll RPGista, para o cara que tá abrindo ali a sua revistinha. Página 1, Lucas Moll. Aí como é que entra aquele primeiro balão? Lucas Moll, humorista, jogador de RPG desde... Como é que você começa aí? Cara, eu comecei a jogar RPG Eu sou de Brasília, o Didi mora em Brasília, mas fui criado em Brasília. E eu morava num bairro que é um bairro acho que é muito à parte, assim, é muito diferente de tudo que eu já vi assim, que é o Guará. O Guará, ele juntava todos os tipos de tribos possíveis, assim, a gente morava na periferia e na riqueza ao mesmo tempo, tá ligado? A gente usava óculos, a vizinhança usava óculos muito caros e havaianos com chinelo no prego, com prego pra emendar, né? Então a gente juntava o futebolista com o rico com o pobre, o que tá em ascensão, o que tá na falência, o que tá o nerd, o jogador de futebol com o traficante e o gamer. Assim, isso acontecia com muita frequência no Guará, assim. Até uma das minhas histórias engraçadas de vida, nerd, é que a primeira vez que eu entrei numa boca de fumo foi pra comprar Carmageddon, tá ligado? Nossa. Caralho. Mas são drogas pesadas.
Isso aconteceu no Guará, entendeu? E a mesma galera que mexia com coisas, que foram mexer com coisas ilícitas no futuro e que jogavam bola, era a galera que mestrava D&D debaixo do prédio. Olha aí, hein? E, cara, o pessoal de Ouro Preto não estava totalmente errado. Então, assim, talvez não. Mas nenhum deles mexia com satanismo. Pelo menos que eu saiba. Mas o pessoal mais velho do meu prédio, que tinha essas coisas de geração no meu prédio, né? Tinha geração mais velha, geralmente é o que tomava conta da quadra de esportes quando eu ia jogar. Mas também era a galera que começou a jogar Counter mais cedo. Tinham profissionais de Counter que jogavam no meu prédio. Essa mesma galera que se misturava, um dia resolveu se misturar e começou a jogar D&D debaixo do prédio. E eu fiquei encantado em ver os mais velhos jogando um jogo de livros com umas ilustrações incríveis, assim. Inclusive eu tenho o livro do monstro da primeira rodada de AD&D, eu tenho ainda, que eu ganhei. Aquele da capa branca? Da capa branca. Aquele foi o livro que me pegou em AD&D. Cara, e aí, putz, aí um dia eu fiquei acompanhando, e um dia me chamaram pra jogar. Faltou um player, me chamaram pra jogar. Que inclusive isso faz muito parte da minha história, né? Quando faltou alguém, eu tava lá pra substituir, me substituir legal. E aí eu montei meu primeiro clérigo anão. Era um clérigo anão ateu, assim. Ele tinha uma fé meio torta, assim, e tal. Eu acho que talvez até já encare, né, meus primeiros personagens humorísticos dentro do RPG e tal. E de lá pra cá eu não parei mais. Eu joguei muito tempo a D&D nessa mesa. Aí depois eu comecei a jogar o Dragon Quest, né? Que era do D&D, não era do AD&D, era do D&D, aquela caixinha do Dragon Quest, né? Foi que eu ganhei de presente. Aí foi que eu comecei a mestrar. E aí depois eu parti mais já pra adolescência ali, na época que a gente tá se descobrindo como homem e mulheres, e conhecendo outras mulheres, cortejando outras mulheres. Foi aí que eu caí no Vampiro, a Máscara. Um bom motivo pra jogar Vampiro. Não, Vampiro, a Máscara era um show, uma explosão de hormônio jogar Vampiro, a Máscara, porque tava todo mundo ali meio mal intencionado. Reza as lendas que as lives de Vampiro a Máscara era melhor do que pra noitada. Eu já fui pra muita sessão de Vampiro a Máscara que era mais interessante que noitada, cara. Que isso? Já fui sim. Caraca, né? sério? Sério? Eu ouvi isso. O flerte rolava fortíssimo, assim. Eu ouvi isso e nessa hora que foi o primeiro momento, né, quando eu ouvi esse tipo de informação, foi o primeiro momento que eu invejei a galera de sobretudo do Shopping Tijuca e pensei, putz, por que eu só jogava GURPS? Pode crer. Foi aí, velho. Foi aí. Pode crer. Cheguei a jogar GURPS também, comecei a jogar. Juntei os amigos, comprei o GURPS pra jogar o GURPS, mas a gente nunca jogou GURPS, que essa é uma história engraçada também, que um dos nossos amigos extremamente nerd, ele conseguiu quebrar o GURPS na primeira sessão. Ele conseguiu montar uma ficha que acabava com o jogo, assim, entendeu? E a gente nunca jogou, a gente deixou o GURPS de longe. Eu ainda tenho esse livro, inclusive. E hoje eu sou um jogador assíduo de Fronteiras do Império de Star Wars. Talvez um dos últimos, né? Talvez no momento registrado em câmera aqui, talvez seja o último registro em câmera ali, de um né? jogador. Inclusive, faço homenagem aqui aos meus players, né? Que eu sou o mestre do Fronteiras do Império. Roger Antônio aqui, ó, ilustrador da Marvel, que tá desenhando agora Carnificina, fez esse belo Space Ghost, é um dos players da minha mesa, inclusive um beijo pra minha mesa. E aí foi essa é a minha jornada de RPGística aí. Mas aí, então, esse finalzinho aí agora é você já no papel de mestre, de narrador e tal, ou desde o passado foi? Você, tipo, começou... Eu comecei a mestrar desde o Dragon Quest, porque geralmente o mestre é muito difícil de achar um mestre, né? É o mais difícil, eu acho, que é achar um mestre disposto a continuar uma aventura também. Às vezes você achava um que fazia umas aventuras rapidinha e deixava quieto. Eu cheguei a escrever sistema. Eu tinha um sistema meio cyberpunk. Antes mesmo de saber o que era cyberpunk. O meu sistema mais elaborado eu nunca cheguei a jogar, que era um sistema de Japão feudal, que eu li Musashi, eu esmiuçava as armas e tudo mais e tal, que eu também fazia artes marciais quando eu era moleque.
Então, é um sistema que eu cheguei a montar. Montei um de Dragon Ball também, que depois a gente jogava muito no Mirk, né? Nossa, no Mirk, velho. No Mirk, pô, tinha salas de RPG de Dragon Ball Z no Mirk que eram muito, muito legais, assim. Caraca, doideira. Era muito baseado no storytelling, assim. Era muito baseado no duelo, na verdade, né? Era quase um PVP. Era basicamente PVP. Né? E geralmente você tinha as salas, tinha uns personagens, você escolhia, você era um personagem fixo, o meu era Android 16 na época, e aí quando você marcava uma batalha com alguém, você escolhia um juiz, um dos mestres da sala, ele era o juiz, e era baseado no storytelling de como você tá contando essa batalha. Isso... Ah, que mais, porque eu ia perguntar, bicho, como é que fazia com ficha? Porque não tem como você jogar com ficha no Mirk. A ficha era no Notepad, velho. Nossa. No Notepad, era o Notepad. Então, e aí você ia subindo o nível, e aí quando você subia, você mandava a tua ficha pro mestre, aí quando você ganhava experiência, você evoluía, já tinha um bot no Mirk que já dava a tua evolução direta e botava a tua ficha no Notepad do mestre, entendeu? A parada era mega organizada, hein? Era muito organizado, era muito legal. Era muito legal mesmo. Então, e acho que isso traz um pouquinho do porque eu gosto tanto de jogar o Fronteiras do Império, que apesar de apesar de ter o fator sorte dentro da parada, o storytelling é muito importante, né? E eu, como um humorista e escritor de peças de comédia e tudo mais, isso pra mim conta muito, né? O storytelling eu acho muito interessante. É uma das paradas que eu mais gosto como mestre, não o embate entre o mestre e o player, mas como contar histórias incríveis, né? Com os players, assim. Eu acho isso maravilhoso. Pô, show. Você chegou a jogar, Didi, muito sistema do Fronteiras do Império? Não, cara. Não, eu joguei uma vez um sistema de RPG de Star Wars. Um amigo meu falou, não, vamos lá, o camarada tem um sistema e tal, não sei o quê. Tipo assim, eu já era velho não, mas já era adolescente, devia ter, sei lá, 15, 16. Vamos lá na casa dele, e não sei o quê, e vambora, porque ele recebeu todos os livros, não sei o quê, e aí, porra, e a gente foi, mano. E aí chegou lá, um moleque que tinha, sei lá, 8 anos. Cara, eu virei pra ele e falei, isso comigo também, porra. Eu desisti, flopei na hora, falei, porra. Eu falei, meu irmão, tá de sacanagem. Ele não tem repertório na vida pra poder mestrar uma. Não, cara, na moral, eu entrei na casa... Bate, né? Tem grupo que às vezes não bate, né? Que não dá uma liga assim, que tu fica meio... Puta, velho, que... No meio da sessão tu tá... O que eu tô fazendo aqui, bicho? Tem porra, não faz sentido. Pô, assim, o problema não é jogar com a criança só, né? Eu jogo com meus filhos e tal, mas aí eu preparo a aventura, ela é moldada pra pessoa de menor idade, óbvio. O lance é... A gente chegou na casa do moleque de 8 anos, caralho, parecíamos sequestradores, bro. Eram eu e um maluco, meu camarada, e um moleque. Imagina, caralho, a recepção dessa aqui são os amiguinhos do meu filho. Errado, né? Socialmente... Cara, pra mim foi totalmente socialmente errado. Tipo, eu falei, cara, a gente vai embora rápido, porque vai dar merda, não vou ficar aqui. Cara, a gente começou a jogar, eu falei, tem o quê? E aí a gente foi embora. Assim. Pô, mas eu também dei uma perguntada, porque eu joguei pouco o sistema desse do Fronteiras do Império, porque pra mim, ele é um pouco difícil. E aí acho que causa um pouquinho do que o Mal tá falando, desse do storytelling, porque a resolução do jogo, quando você rola os dados, né? Os dados... É bem búzios. E tem as figurinhas. Aí, tipo, você pode ter um sucesso com 3 desvantagens. Que não é desvantagem o nome, né? Esqueci o nome, mas 3 desvantagens, né? Mas é mais ou menos isso. E aí pode sair um fumble no dado que é o pior, não sei o que. E aí tu tem que... Naquela... Lê o Búzios, né? Você lê os dados que saíram ali e aí você monta a tua resolução. Eu acho que acho que ele começa primeiro pelo básico, né? Que é o esquema de rolagem de dados que todo mundo já aprendeu na infância, que é o do War, né? Um anula o outro. Né? Dados anulam o outro. E aí, a partir desse básico de um anula o outro, você consegue colocar vantagens e desvantagens, né? E eu acho isso interessante pra narrativa, que às vezes você errou um tiro, né? Você errou um tiro que você precisava dar pra matar um inimigo, mas você às vezes tem um golpe de sorte ali que você ganha uma vantagem e, pô, aí você como contador de história, como mestre, pode falar assim, pô, mas você acertou sem querer um lustre e esse lustre caiu em cima do negócio, sabe? Você consegue criar mais variáveis sem querer, entendeu? Você não precisa ficar pensando na variável. Às vezes a rolagem de dados traz uma variável mais interessante e isso traz um elemento cômico muito maneiro. Pode crer. Pra contação de história, sacou?
Pode crer, cara. Mas, assim, eu concordo demais, porque tem aquelas situações que saem cômicas por causa do dado, né? Tipo, o dado, você falhou... Por exemplo, no D&D tem muito isso, por exemplo... No erro... tem um acerto crítico. No erro crítico você tirou 1. E aí, cara, aí você vai pensar em coisas como, tipo... meu personagem ia acertar uma espadada em alguém, ele tropeçou na própria perna. Sim, ou ia acertar um inimigo, você acerta um amigo, sacou? Aí você vai criando umas situações cômicas a partir disso. E aí, esse sistema é o Fantasy Flight, né? O sistema. Ele permite que você tenha isso mais... Porque o acerto crítico e o erro crítico são coisas muito... né? Tanto que são... É até legal no D20 System que isso gera comemoração, né? Ou tristeza plena, quando é uma falha crítica. Mas dentro do sistema do Fantasy Flight, você consegue conseguir isso com um pouco mais de frequência, mas sem banalizar, entendeu? Porque são coisas diferentes. Às vezes você tem um acerto muito crítico, assim, que você consegue fazer uma parada mega foda dentro da história, ou às vezes você tem um erro que é crítico também, que acabaria com a sua ação e tudo mais, mas você tem um erro que tem um acerto que pode trazer uma vantagem dentro da história, assim, e isso eu acho muito legal, essa versatilidade desse sistema do Fantasy Flight. E por exemplo, fazendo um contraponto aí de sistema e até de temática, a gente, o Didi vai lembrar, a gente jogou lá no canal do PNVP, uma aventura de Cthulhu, que a princípio, né, é um sistema e um jogo de horror. Mas, cara, na nossa mesa, dependendo das situações que aconteciam ali, até de rolagem de dados, de falha e tudo mais, quando vai chegando um monstro e você tá tenso, tem situações que o humor vai embora. E tava na mesa. A mesa era eu, Didi, Afonso 3D, tava o Gordinho. 3D que não gosta de humor no RPG, o 3D que né? não, que diz que não gosta. RPG, o 3D só joga sério. Que se tweetou agora, ele tweetou, é verdade plena. Não, e pra completar, ele teve a cara de pau de dizer que não gosta de humor no RPG. O personagem dele, na nossa mesa de Call of Cthulhu, se chamava Rafael Braga. Porque ele misturou meu nome com o do Didi. E o personagem era visualmente ele. Era ele, Afonso 3D, vestido de roupão, com o roupão do Batman. Ele era um nerd blogueiro. Esse era um cara jogando sério. Jogando Call of Cthulhu sério. Mas sério, na seriedade. Mas eu tenho que concordar com ele que não teve graça, né? Então eu tenho que concordar. Mas, Didi, nessa mesa de Cthulhu, cara, que chegava a hora lá que era o puro suco da quinta série. Pois é, o Cthulhu é um excelente exemplo, né? Eu acho que fazendo até um paralelo com o que o Mal trouxe, dessa questão da aleatoriedade dos dados, do próprio sistema, trazer elementos que podem, talvez, né, ter uma veia de humor e o caralho. O Cthulhu, ele tem uma parada que gera situações inusitadas, né? E acabam instigando a piada, o riso e etc. Que é quando você vai forçar alguma coisa. Então você tem ali, você tentou, não conseguiu. Aí tu fala, mestre, eu vou forçar essa parada. E a consequência do forçar é que, se você falhar, novamente, algo vai acontecer. Que não é previsto. Você não consegue prever. Alguma coisa vai acontecer que você não estava prevendo e é uma coisa que vai dificultar ainda mais a situação. E aí você tenta, né? E normalmente, quando essas situações acontecem, são aquelas variáveis inesperadas que quebram completamente o ritmo do que estava rolando, sabe? Aí tu, puta merda, e agora? E aí todo mundo se olha e tipo, porra. E você vai pro lado em que não tem como tu não dar risada. Por mais que você esteja tenso, quando a expectativa é quebrada com uma parada muito fora do contexto ali, ou não é que seja um absurdo, uma parada nada a ver, mas você não estava esperando, você não estava naquela linha de acontecimentos preparando, e aí quebra com uma parada diferente. Cara, isso tem a ver com o humor pra caralho. Isso é humor. Quebra da expectativa. Quebra do cotidiano, quebra da linha de raciocínio normal, né? É o princípio básico do humor. Então isso vindo do Cthulhu é muito interessante, né? O Cthulhu, ele apesar de ser um RPG de terror, onde você precisa ter uma aura que mantenha os jogadores tensos, os personagens sempre ali contidos dentro daquela atmosfera, e eles curtindo aquela parada para que o jogo em si faça sentido, o próprio sistema fornece dentro de sua estrutura elementos que quebram essa parada, né? Cara, eu acho que funciona muito assim por exemplo, se tu pensar filmes de terror, cara, tem filme de terror que pode ser um pastelão, sei lá, pensar num Pânico, por exemplo, que tem aquela cena meio galhofa. O Pânico 6 eu ri pra caralho. Então, tem uma cena que tu fica meio tipo, pô, isso foi proposital, né? Tipo, isso é meio galhofa mesmo, que é pra eu forçar o riso, né?
Mas aí você vai até quando o cara faz uma paródia, o Todo Mundo em Pânico, que é o cara fazendo um humor de terror, né? O cara aí sim virou um filme de comédia, que o cara usa os tropos do terror pra fazer comédia, né? Tem o Ash vs Evil Dead, né? Que ele já vai pra uma sátira, uma brincadeira com o gênero também. Sim. Mas a Morte do Demônio, por exemplo, ela tem elementos ali que, porra, o objetivo não era ser engraçado, mas fica porque ele vai com o intuito e não acerta muito em cheio no que ele queria. E aí fica um pouco zoado, fica meio tosco, fica meio engraçaralho. Então, e eu acho que essa parada, aí sim, entra no lance do RPG, porque o RPG jogo, bem ou mal, por mais que o mestre tenha escrito campanha, tenha escrito aventura e tudo mais, as coisas só vão acontecer realmente ali na hora, com os dados rolando, com a galera interagindo. Isso tá uma escrita ativa. Exatamente, e tá muito afadado a ter quebra de expectativa por causa disso, né? Sim. Eu acho que essa é a principal característica que eu sempre busquei no mestre e no mestre que eu busco ser, entendeu? É tipo assim, o mestre muito matemático, ele é um mestre que ele tá fadado a fracasso, tipo, me desculpa os mestres matemáticos, mas é porque a história, o que eu falo, o mestre matemático é um mestre onde a regra se sobrepõe à história, entendeu? Uhum. Quando a regra se sobrepõe à história, a aventura é fadada a ficar chata, a galera não continuar, entendeu? Mas você diz assim, você acha que a liberdade criativa das pessoas, ela tem que ir além dos limites da regra? Cara, eu acho que eu senti um babaca agora perguntando isso. Não. Eu acho que talvez eu tenha sido babaca na hora de fazer a minha primeira afirmação. Mas sem babaquice, assim. É que às vezes o mestre que tá tão focado em fazer... Isso eu posso trazer até da minha experiência com GURPS. Eu tava tão focado em querer fazer o GURPS, que quando meu amigo quebrou a ficha, eu falei, eu não quero mais jogar isso. Tu perdeu a vontade, entendi. Eu poderia ter botado uma regra de mesa ali que salvasse esse gameplay, entendeu? Uhum. Que assim, eu acho que é interessante a regra de mesa, você fazer algumas concessões como mestre para poder fazer a guerra, a história avançar, é que você ficar matemático demais, não, tem que ser assim, tem que ser assado, você não pode fazer desse jeito, não pode fazer de outro jeito, blá, 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 blá. Você acaba fechando demais a história e você não permite que você brinque com outras coisas dentro da aventura, né? Tá. E isso é é legal você ter regras estabelecidas, porque para um contador de história, roteirista, escritor, tal, quando você tem limitações na sua história, isso enriquece, né? Isso que eu ia falar. A limitação ajuda a você podar, né, a história. Isso, você podar a história ajuda a sua criatividade. Mas também você não pode ser um ceifador de criatividade, né? Eu ia dizer até, inclusive, que eu entendo as regras como... As regras são as diretrizes da diversão, na real. Elas não são a limitação da diversão, muito pelo contrário, né? Ela é o que alavanca aquela brincadeira. Então, se alguma das regras que estiver ali na mesa, ela não tá alavancando a diversão... Na minha visão, na minha opinião, ela precisa ser adaptada ou cortada, de alguma maneira, né? Ou entendida melhor, sei lá. Mas ela precisa ser moldada ali para que aquilo funcione dentro da mesa. Eu acho isso, porra, essencial, porque, ao meu ver, o RPG, ele é sobre ritmo, né? Assim como o humor, é sobre timing. A diferença é só que uma palavra em português e inglês, mas no fim das contas é a mesma merda. Mas o humor na mesa, um humor descabido, onde toda hora piadinha, ele não tem ritmo. Ele não tem time, ele perde a graça, não tem... E o RPG, quando vira uma galhofa total, ele também fica um saco. Então, ela fica completamente... Eu concordo demais com vocês. E eu ia vir justamente com essa pergunta. Porque assim, nós três aqui, cara, se deixar nas mesas que eu tô jogando, eu vou trazer uma piada, eu vou tentar uma quebra de expectativa e tal, porque é como eu gosto de jogar. Eu acho que eu sou o humorista frustrado, sacou? É aquele que não quis se profissionalizar. Sim, eu não recomendo, tá? Então, Olha a crítica pessoal aí. Eu era o cara que... Não recomendo não por você não, Ramon. Sim, você não recomenda a profissionalização, entendi. Olha essa cicatriz aqui que eu tenho, porra.
Porque eu era um moleque da quinta série que gostava de fazer piadoca e todo mundo ria e tal, não sei o quê. Então, assim, óbvio, né? Tipo, na minha pegada de fazer aquele humor, um humor meio sarcástico e tal, me amarro em zoar com sarcasmo, não sei o quê. Os seus personagens costumam. A aventura que a gente jogou lá com o Gordirro, o seu personagem era muito sarcástico. Então, e é isso que eu ia falar. Eu trago isso pros meus personagens de RPG. Uhum. Então, mas eu, por exemplo, sei que eu não posso usar isso 100% do tempo, porque senão entra numa galhofa, a história meio que se perde, e aí o mestre não consegue voltar. Por exemplo, na nossa mesa de Cthulhu, a maioria dos momentos a gente conseguia se policiar. Só que às vezes chegava uma hora, cara, que a quinta série tomava conta, que ficava uma doideira, e aí, cara, coitado do Thiago, grande mestre de Cthulhu, muito bom. Sim. Ele não conseguia, às vezes eu que tava ali, falava, galera, parou, vamos voltar pro jogo. Mas, ó, em defesa da piadola, da piadoca da zoeira total, em alguns momentos. A gente não tava jogando o Cthulhu tradicional, né? A gente tava jogando aquele Cthulhu... Não era aquele Cthulhu mais... Não, senhor, era Call of Cthulhu tradicional. Não era o Pulp, não. Não era o Pulp, não? Porque não. O último que eu joguei de Cthulhu, com o Thiago, que, porra, tu tava também, porra. O que a gente jogou da cabana, do Alasca, era Cthulhu normal. E tu era o cara. maluco... Eu era o indiano, o gordinho era o vendedor de livro. Não era o Pulp, não? Não era não. Não era Pulp, não. Era o normal. Eu quero muito jogar Cthulhu. Eu ainda não joguei Cthulhu, mas eu acho que o Cthulhu tem personagens tem possibilidades muito boas, inclusive para humor. Então, mas aí... Ele tem muito disso. Eu fiquei com outra aventura, que a outra aventura, como é o Cthulhu Pulp, né? Ele se leva menos a sério que o próprio Cthulhu. Mas é que tá, eu acho que existe um paralelo muito interessante com a seriedade do sistema e da aventura, né? Com a temática da aventura mais séria e a vontade do personagem fazer graça. Sim. Porque ela tá te entregando material, setups, né? Ela tá te entregando, como o Mal sabe, ela tá te entregando várias vezes setups para você dar um punch em alguma hora. Numa tela. A grande questão são vários jogadores ali, se todo mundo fizer piada sempre que tiver alguém levantando a bola, vai ser um saco. Sabe? Sim. E aí, essa dosagem que ela é uma coisa realmente mais complexa, assim, então, da gente fazer. Aí é que vem meu questionamento, como que você faz essa dosagem? Essa é uma questão pessoal, cara. Essa é uma questão pessoal, uma das frases mais sábias que eu já cunhei é... Esperar bom senso dos outros é pura falta de bom senso, tá ligado? Então, assim, você tem que... você tem que... O mestre de RPG, ele tem que ser um pouco profetia da quinta série, entendeu? Botar uma ordem de vez em quando. Às vezes tem uns momentos que você não dá pra ter humor o tempo todo, que você está tentando desenvolver uma história, contar um acontecimento que é importante pra parada. Então, de vez em quando tem uns... Opa, peraí. Mas eu acho que isso aí vai de cada um também, né? Eu lembro de um personagem, acho que o primeiro personagem que eu criei realmente de forma humorística pro RPG foi nessa minha mesa de vampiro, que inclusive tinha o Masterchef, hein? O Thiago, que foi Masterchef aí, participou do Masterchef, o apelido dele era Squid na época. Não, na verdade o apelido dele é Miojo. Thiago Squid hoje. Era Miojo o apelido dele. E o que é uma ironia. O que é uma ironia, claro. Que ele é Masterchef hoje. E aí eu fiz um personagem que era o Zandor, o Menino Vigor. Porra. Que era um malcaviano que tinha sido mordido com 11 anos de idade. E ele já tinha 30 e tantos. Passou pela época punk e tudo mais e tal. E ele ficou meio punk. Ele era um vampiro de 11 anos. Mas que ele tinha um vigor incrível, assim, então... E foi engraçado que a narrativa dele foi desenvolvendo, porque ele realmente... Eu não tinha nada de especial na ficha, de habilidade, nem nada, mas eu tinha uma sorte no dado para recuperar o vigor que encaixou com o nome do personagem, sacou? Então era um grande merdeiro, assim, esse personagem. Ele era um merdeiro, ele que se metia nas paradas mais bizarras possível e tudo mais. Não, mas olha só, esse personagem, irmão, ele tem uma premissa que ela tende ao drama / humor. Sim. Né? Ela tá ali mexendo com os dois lados, porque ele é o mesmo princípio daquela personagem da... Esqueci o nome dela. Que fez o Entrevista com o Vampiro, que também é mordida jovem e ela fica jovem para sempre, né? Para sempre, total. Isso é drama. Se você for analisar isso na pele dela, caralho, é dramático pra caralho. Porque ela
ela é uma adulta, mas se vê como criança o tempo todo. E a gente tem, inclusive, disfunções, né? A gente tem algumas questões pessoais no nosso mundo de pessoas que passam por isso. Então, você tem uma carga dramática. Que, ao mesmo tempo, você também tem coisas que são engraçadas dentro dessa situação. Sim. Então, você fica nesses dois lados. Isso eu acho que é foda, porque é quando o próprio jogo te leva pro humor, né? Você não tá forçando a graça. A própria situação, ela acaba tendendo a graça ou não. Isso, pra mim, é o melhor do humor na parada. Agora, eu acho que é uma parada muito maneira eu acho que isso me faz modéstia à parte aqui. Eu tenho 9 peças escritas, assim. E assim, eu tenho personagens muito bons e personagens muito ruins dentro das peças escritas, né? De humor. O Didi, inclusive, assistiu o Terror à Comédia. É bom pra caraca. Se você tá ouvindo isso agora, dia 14... 15, dia 15 de abril vai ter. Já teve o Ramon, sai que dia? Sai amanhã. Claro que vai dar tempo de ir. Dia 15 de abril aqui em Brasília, no Teatro da Caesb, vai ter lá Terror, porra, com o Lucas Mol e toda a galera do Sete Belo. Você tem que ir, é muito bom. E aí a gente criou... A criação de personagem eu acho muito maneira e eu devo isso muito ao RPG mesmo, assim. Porque eu gostava de pegar, por exemplo, eu falei, meu primeiro anão clérigo era um anão clérigo decaído. Ele era meio ateu, ele questionava a própria fé dele. E então, assim, isso são elementos que enriquecem o personagem, né? Quando você pega um personagem bom de uma história, de um filme, de um livro e tudo mais, são personagens que têm camadas. Eles dificilmente é uma pessoa que é completa, que é dita como padrão, né? Ele sempre tem alguma coisa ao fundo dele, alguma coisa que é meio que uma distorção do que ele é. Contradições, às vezes. Né? Exatamente. E a vida é feita de contradições, assim. Então você fazer... Mas aí a pergunta, em cima do que o Ramon perguntou. Porra, vamos partir do princípio que todo personagem que a gente tem na mesa tem contradições, ou seja, a gente tende pro drama e pro humor várias vezes dentro das situações que estão acontecendo. Se todo mundo aproveitar todas as paradas pra fazer piada o tempo todo, como é que a gente controla essa parada, né? Mas não precisa ser piada, né? Pode ser essa só doideira. Pode ser só uma parada maneira do... Mas como é que você consegue manter um clima de humor quando a tendência da mesa é levar as coisas por um lado mais engraçado do que dramático? Aí você mata todo mundo. É um ponto, mas às vezes, cara, esse ponto é muito bom, porque é a morte necessária. E é muito importante, porque o mestre, ele não precisa controlar o que os jogadores vão fazer, mas o mestre precisa ser o rei do ritmo. Sim. E se ele perde o ritmo, ele tem que retomar esse ritmo à força. E às vezes a força é matando um personagem. E foda-se. É isso que tem que acontecer. Mas assim, eu vou te falar, às vezes não precisa nem ser um personagem, né? PJ, né? Não precisa personagem do jogador. Às vezes você mata um NPC. Pois é, às vezes, ou, por exemplo, assim, o que eu já vi fazendo, acho que algumas vezes até eu já vi mestrando. Cara, entrou a quinta série, a galera se perdeu. Cara, é bem aquele clima de quinta série que assim, eu fico na sensação da professora tá ali no tabladinho com um quadro negro atrás, ela tá em pé, tá um caos total. E aí, pô, você vê, sei lá, o professor pega um apagador e dá um porradão no quadro, sabe? Sim. Pra criar um som que traga todo mundo de volta. Você vê, sei lá, em festa de criança, as crianças estão tudo caóticas, ele faz aqueles pam, paranana, as crianças mesmo fazer o pam, pam e voltar, sacou? Porra, e funciona, Vi. Traz as crianças de volta, sacou? Outro caminho aqui, que eu acho que talvez a gente vá um pouquinho mais fundo, mas sai numa tangente. Eu acho que quando a mesa ela perde um pouco a mão e ela acaba indo muito pro lado do humor, existe pra mim ali, no meu entender do que está acontecendo, em geral, existe um desapego ao que tá rolando. Né? As pessoas estão escolhendo muito mais uma piadoca do que o personagem em si. E isso, pra mim, é sinal de que está faltando apego. Boa. De que está falando conexão. Sim. E o que o mestre, sabendo disso, precisa fazer? Criar esses vínculos, criar essa conexão. Seja entre os personagens, seja entre os personagens e algum membro, por exemplo, dá um cachorro pro grupo, irmão, e mata o cachorro. Tá qual é? Maluco, tu nunca vai ver jogadores indo pra guerra com mais sangue nos olhos do que você matar o cachorro do grupo. Não tem. Ou eles nunca mais voltando pra jogar com aquele mestre, né? Não, eles vão até voltar se eles conseguirem se vingar. Porque se eles não conseguirem, eles vão ficar putos contigo. Mas a parada, você não tem que chegar e matar o cachorro pela maldade. Você tem que botar situações que levem naturalmente o cachorro para uma situação, ou NPC, né? Mas o esquema meio John Wick mesmo, Constrói a situação, né? Constrói a situação.
E a parada meio eu acho que é isso, né? Quando você consegue recuperar o vínculo dos jogadores com os personagens e dos personagens com o tema, com o jogo, com aquele local, esse apego, ele se torna a chama necessária para você voltar pro drama. Né? E aí você consegue manipular a narrativa toda justamente para explorar essas coisas, sabe? Para você ir guiando a história baseado nesses vínculos. O vínculo no RPG, para mim, o RPG de terror, o RPG de drama, o RPG mais pessoal, ele é essencial. Se você não tem um vínculo, uma conexão entre, principalmente, o jogador e o seu personagem, ou os próprios jogadores em si, se você não consegue desenvolver esse vínculo, cara, existe uma grande chance da sua aventura não dar certo. Sim. E ela ser chata pra essa galera. Sabe? E tanto no terror quanto na aventura mais dramática, sabe? Mais psicológica e tal. Sem isso, puta, é punk. Então, manter essa parada é essencial. Sim, total. Não, e você falou da morte educativa, uma vez eu tava mestrando, foi uma das primeiras tava mestrando uma mesa de Vampiro à Máscara, que eu mestrei algumas de Vampiro também. E aí era uma galera que tava começando no RPG, a galera que não tava... E aí, pô, era uma aventura curta, era uma coisa pequena, era uma coisa bem de bairro, assim, tal, de cidade grande. E aí eles viram o rei daquela região ali, e um deles foi tirar onda com o rei. Nossa. Eu falei, brother, tu não pode fazer isso, cara. Ele é o líder de todos vocês, cara. Você não pode tirar onda. Ele, eu vou lá, fez, pum, morreu. Bicho, como assim eu morri assim? O cara, mano, cara, ele é o cara. Você é um nível 1. O cara é o pica das galáxias, velho. Ele suga teu sangue com o olhar, entendeu? Então, tipo... Eu lembro mais aventuras que a gente fez, cara, que com a galera... Porra, assim, galera porra, molecada, eu, Beto, porra... soldado, porra, mó galera, charada, mó galera, tipo, que não era do RPG, mas eram amigos, galera muito amigo, da zoeira forte. E, pô, vamos jogar RPG, e eu já tava assim, cara, esses moleques não vão jogar. Eles não querem jogar RPG. Eles vão avacalhar, vão avacalhar meu RPG. Nossa, isso é a coisa que mais tem, não, o player que quer entrar pra avacalhar. Mas, cara... quando você... Vai, continua essa história, depois eu falo. Vai. E aí, porra, como eu falei assim, cara, mas ao mesmo tempo, é uma oportunidade que eu tenho educativa de ensinar pra eles uma parada no contrapé, porque eles não esperam que o RPG vai pegá-los de alguma forma. Isso. Porra, e aí o bagulho eu sou amigo deles há um tempão, sabe qual é? Então eu sabia das paradas, eu sabia mais ou menos o que tocava cada um. Irmão, começou a parada, começou uma aventura mega simples, assim. Eu não gosto de aventuras complexas, tá? Então minha aventura é sempre simples e os personagens me dizem pra onde ela vai. Sempre foi assim. E eu pretendo continuar, mas a parada cara, começou o bagulho, o Beto imediatamente começou a zoar a parada, no nível assim, eu vou bater nos soldados. Veio o soldado, passou um soldado, ele deu um tapa na cara do soldado, ameaçou o prefeito da cidade, ameaçou não sei o quê. Aí eu não mato, tá? Eu não mato. Quem se mata é o próprio jogador. Sim. Aí eu só falei, beleza, de acordo com as regras da cidade e com a legislação, você foi preso. E aí, eu tô resumindo, né? Mas os soldados foram lá e prenderam ele. Desacordaram ele, prenderam ele e acordou preso na cadeia, o caralho. No meio do bagulho, o Beto preso, acontece que aí a trama vai. E aí tem um ataque à cidade que estava sendo cerceada estava rolando um siege, né? Um cerco de um necromante perto que estava tentando tomar para ter acesso ao cemitério. E aí, uma horda de zumbis e bichos mortos-vivos, assim, começa a avançar pra cidade. Torna um jogo meio que de zumbi, sabe? E o Beto tá preso. E aí a galera fala, porra, o Beto tá preso. E agora? E aí os guardas saem pra lutar e morrem. A delegacia é tomada. Aí os caras têm que ir lá salvar, maluco. E aí eu ia botando umas paradinhas de cada um, assim, sabe? Tinha um camarada meu, o Charada, porra, ele fez um personagem que ele ficou amarradão no personagem. Tinha o Morningstar, que ele rodava, o caralho, não sei o quê. Ele ficava felizão com essa porra e ele gosta dessa coisa visual, o caralho, porra, carro tunado, não sei o quê. Então a armadura dele era toda cheia de treco-treco, ele tinha arma que tinha as logos dele, as paradas todas assim. E quando começa a sair na porrada, porra, as partes dele vão se desfazendo, cara. As paradas dele vão cagando. E ele vai, só que eu vou valorizando o que ele gosta de ser valorizado. Então quando ele roda a porra do Morningstar, porra, eu descrevo bonito pra caralho, sabe? Dá um efeito e ele, porra, ele enche e ele começa a aceitar. Até que chega uma hora que ele vai fazer o movimento que a gente chamava de 360 do Charada. Ele pega a parada, eles invadem, conseguem entrar na delegacia. Quando ele chega lá numa delegacia, ele roda o Morningstar, só que ele tá no corredor. Sim. O que acontece? A bola bate na parede, não faz nada.
Encrava. E aí ele é atacado e ele é engolido pela galera. E, porra, e quando eu falo, beleza, você comecei a descrição, que ele começa a girar e pum, e a bola bate na parede e cai. E você perde o seu turno e você está atordoado, porque você fez muita força e a parada não foi pra frente. E aí ele, porra, mas ele, tipo, eu falei, e aí vem um ataque e ele é massacrado, ele quase desacorda. Cara, ou seja, nessa hora, os caras entram na história. Aí o cara comprou, né? É porque todo início de aventura, você sabe qual que é o player que quer te sacanear. Você sabe. O mestre sabe, ele olha e fala, isso aqui é o que tá enganado. Geralmente o que começa com sotaque, né? Começa aqui, o personagem começa a falar, né? Pode crer, velho. O personagem que vai começar com sotaque, você sabe que não vai durar meia hora de sotaque. Ele vai cansar de fazer o sotaque. O Mal nunca jogou com a gente, né? Não, meu Deus. Não, eu joguei já. Mas eu já fiquei com vergonha, que eu fico pensando, meus personagens tudo tem sotaque, meu Deus, que vergonha. Não, mas olha, só defender o sotaque do Ramon, e até eu vou me botar também nessa parada. Eu não vejo problema nenhum sotaque, não, mas é o que eu tô falando aqui, é meio que um padrão. Geralmente o player, principalmente o player novato, que começa com um sotaque, é porque ele tá tentando quebrar a veia narrativa do negócio. Mas, pô, a gente é macaco velho, né, bicho? A gente tá nessa. A gente já tá contando história há muito tempo, tá ligado? Não, mas aí que tá. Eu só ia botar porque, assim, quando, no meu caso, eu falo por mim, e acho que eu posso falar pelo Ramon também, a brincadeira do sotaque aqui, concordo contigo, ela é uma brincadeira, mas ela não é uma brincadeira contra o mestre. Sim. Ela é uma brincadeira a favor do clima, né? Sim. Daquela coisa do RPG divertido e o caralho. Por exemplo, nessa aventura que o Ramon falou do Cthulhu, eu me lembrei, eu fiz um personagem que era tipo fazendeiro. Ele é tipo o Antônio Fagundes do Rei do Gado. Sabe? Pode crer. Só que ele não era o Antônio Fagundes, ele era o maluco que trabalhava pro Antônio Fagundes. Uhum. Tanto que ele é enviado na missão porque o Antônio Fagundes não podia ir. E aí ele foi mandado pra lá, sabe qual é? Porra, eu tava jogando de indiano, fazendo uma voz que eu queria fazer imitando o Abu dos Simpsons. Perfeito. Aí, cara, era doideira total. Na aventura lá do Gordinho lá, o Conto do Kurgala que a gente jogou, o meu personagem era um anão, que também era bem merdeiro, inclusive ele tinha uma vibe meio Zandor, assim, ele se metia nas situações mais bizarras possível ali, tomou uma patada de um leão, mas ele sempre falava, sempre, já falava já com... Era aquela voz, aquele de anão mesmo, sotacão de anão, Interpretava, pai. Eu gosto de interpretar o personagem que eu tô fazendo também, assim. Eu até tenho uma clavícula quebrada por causa de interpretar live action de RPG, mas essa é outra história. Vamos deixar esse gancho. Essa é uma história muito boa pra deixar pra parte 2. A gente comentou até a parada dessa parada não necessariamente um personagem divertido ele vai fazer humor toda hora, né? Sim. Esses personagens do Ramon, o meu personagem, o caralho, por mais que a gente estivesse no ambiente de Cthulhu, cara, essa aventura foi tensa pra cacete. Sim. Essa aventura foi desesperadora em vários momentos e a gente entrava nos climas de loneliness, de estar perdido, de insanidade, que condiziam com o Call of Cthulhu. Né? E eu acho que isso é interessante, porque aí entra um pouco também da nossa experiência. De muito tempo jogando, muito tempo mestrando, de entender o andamento das paradas. Se o Ramon puxava uma piadoca e o caralho, eu não ia puxar a minha. Eu ia segurar, eu travava. O Ramon ia e guiava o humor ali era dele. Saía. Aí voltava a cena, não sei o quê, eu ia na construção do meu personagem. Em algum momento, o meu personagem vinha e trazia um elemento engraçado. Né? E é que tá, aí entra uma parada muito minha, que eu jogo muito de acordo com o que a ficha pede. É quase como uma matemática, no fim das contas. Sim. Né? Eu também sou muito fiel ao que eu botei na ficha. Uhum. Né? Pois é, então pra mim é sempre uma matemática. O tempo todo, o que ele faria nessa hora? O que essa personagem aqui, com essa estrutura, eu acho que ele responderia assim, assado. Então eu fico medindo sempre a probabilidade. Ele vai mais pra cá e vem pra cá. Né? E às vezes, se eu quero que ele faça alguma coisa específica pela minha vontade, cara, eu viro pra ele, eu tenho que justificar pra mim mesmo que aquilo é uma possibilidade, por mais que pequena, ela é uma possibilidade. Né? Porque acontece, na vida acontece, né? Se você rola um dado, as probabilidades, por menores que sejam, às vezes elas acontecem. Então, mas ela precisa ser justificada dentro desse lore. Sim. E eu acho que isso o ser engraçado, se ele faz parte da estrutura do que tá rolando, ele deixa de ser um fardo, né? E ele se torna o que ele nasceu pra ser, algo legal, algo divertido, algo pra quebrar o clima, né? Até nas situações mais bizarras,
tem pessoas que são engraçadas, né? A pessoa engraçada, ela faz parte do dia a dia, ela faz parte de uma vida comum. Por que ela não pode fazer parte de uma história fantástica também, sacou? Porra, total. Eu acho que quanto mais experiente é o player ou o mestre, né? Principalmente o mestre, que é o que conduz essa história, o personagem engraçado, ele enriquece muito a aventura, sabe? Porra, muitas vezes o personagem engraçado é aquele que talvez morre primeiro, pô, a mesa sente, tá ligado? A mesa sente quando o cara morre primeiro, quando o engraçado morre primeiro, ou então quando o engraçado faz uma ação inusitada. O meu personagem mesmo, no próprio o anão lá do Zandorok, o personagem que eu joguei lá no Gordirro, pô, ele se meter na frente do leão porque ele sente que a bondade dele, né, a bravura dele vai salvar ele de qualquer merda, sacou? E claramente não vai. Isso é um elemento engraçado, foi um elemento engraçado, mas que quando eu tomei um dano crítico, o chat ficou, caralho, meu irmão, meu Deus, se ele morrer, fudeu, quem que vai entregar o queijo afrodisíaco pra aventura? E você meio que aí você esquece do esquema como um jogo, né? Tipo, não posso perder o personagem. Mas tu pensa, cara, isso é uma parada doida que o meu anão pensaria e ele faria, sacou? Aí fica legal ele fazer isso. Mesmo que a consequência disso seja algo ruim pra ele. Sim, sim. Mas isso a gente tá tirando da parada a piadoca no metagame, né? Tipo, quebrando a quarta parede o tempo todo pra fazer comentário. Sim. Aí isso eu acho que, cara, é tentador pra caralho, né? É tentador pra caralho a gente ficar zoando porque, porra, no fim das contas é um evento social de pessoas que em teoria são amigas, né? O RPG é uma mesa de boteco com guerra, com regras. Com regras, é um ponto. Boa. É uma mesa de boteco com regras. Mas, cara, o que eu acho extremamente prejudicial, e sou um cara que tem uma necessidade de fazer esse tipo de piada e me controla absurdamente pra não fazer, mas eu acho que essa piada no meta, de você quebrar a parada e não sei o que, e ficar fazendo piada e tirando do clima e fazendo piada em off, puta, aí me fode. Aí isso. Essa tem o risco de realmente acabar com a mesa. Assim, eu não acho ela... Eu não demonizo totalmente ela. Eu acho que ela, bem jogada na hora certa, ela pode ser, inclusive, ser muito engraçada. Sim. Só que essa daí, ela tem o risco de levar a mesa pro buraco. Porque se toda a tua piada é no meta e tal... Por exemplo, aí falando agora de humor proposital relacionado a RPG... Tem gente, Afonso 3D, reclamando do humor no filme do D&D, o que pra mim é uma doideira. Se é um filme, né? Se é um filme que é pra refletir Dungeons and Dragons, a franquia Dungeons and Dragons, se você tirar o humor, eu não conheço uma mesa de RPG, principalmente de D&D, principalmente D&D, que não tenha uma piadoca, uma frase... Cara, falar com os mortos. Essa magia é a que sempre foi usada com piadoca. Aí o 3D reclamou que fizeram isso no trailer do filme. Mano, isso é uma... E, cara, esse é o padrão. É basicamente o mestre tirando sarro do seu player, tá ligado? Porque às vezes o cara tá conversando... Às vezes o cara faz uma pergunta realmente pra mesa. E aí, mesa, eu faço o quê? Faz isso. E essa é uma piada de mesa clássica. É quase uma gag padrão de uma mesa de D&D, assim. É a piada do português. Cara, por exemplo, vou te falar, eu queria... também é outra fonte de piadas inacreditáveis. O Wish total, velho, que você tentar... O Presto é isso, o Presto do Caverna do Dragão é uma piadoca de mestre. É isso aí. E, por exemplo, no filme do D&D, eu veria o filme do D&D, uma piada do meta, por exemplo, sei lá, tu tá sentado no cinema e aí começa a escorrer um líquido pela tela, aí alguém fala, puta, caiu Coca-Cola na minha ficha, é uma parada assim, sacou? É tipo, quebrando a barreira. Eu veria. Beleza, tudo bem, ia ficar restrito pra quem joga RPG e tal, não sei o quê. Mas pra mim funcionaria, porque é ainda uma coisa que tá dentro do RPG, tá dentro do Dungeons and Dragons. Porra, quem nunca ficou puto porque caiu Coca-Cola em cima do tabuleiro e aí usou até aquilo ali, porra, sei lá, tipo, cara, então entrou começou a inundar aí a masmorra onde vocês estão, sacou? E vai embora. Não, e provavelmente vai acontecer no filme, a gente viu no trailer que a Bárbara abre o baú, que é o mímico, né?
É um mímico? Cara, com certeza alguém depois vai falar assim, porra, tu é moleque, tu é nível 1, caralho. Tu tá abrindo o baú sem fazer cheque sem testar, nem tem nada, pô. Nem cutucou ele, pô. É isso, meu irmão. Bicho, essas paradas são muito boas. E aí, Eu gosto. pra gente ir encerrando o nosso episódio, eu vou aproveitar aqui e perguntar: Didi Braguinha, reza a lenda que haverá uma mesa de RPG agora no seu canal? E que as pessoas estão contando que haverá rumor nessa mesa de RPG? Você pode falar algo pra gente? Posso, inclusive porque, teoricamente, né, vocês dois vão jogar lá. Em teoria, vocês dois vão estar lá jogando. Nós vamos jogar Toon. Mentira. A gente nem falou sobre isso, né? Seria sensacional. Toon ia ser engraçado. Toon ia ser sensacional. Cara, mas aí que tá. Cara, eu sei que Toon é diferenciado, né? Toon é outra parada, porque ele é um sistema que realmente ele é bem ímpar, assim, em suas regras. Mas o RPG que ele é focado no humor, cara, raramente me pega. Puta merda, raramente me pega. Eu não gosto disso, sabe? Todo mundo quer ter, porque todo mundo vai ter a obrigatoriedade de ser engraçado por causa do sistema. A expectativa é ser engraçado, né? O meu, por exemplo, se eu fosse jogar Toon, eu ia fazer um Space Ghost. Eu ia fazer um Zandor e um Herculano. Eu pegaria um desenho animado que não é um desenho engraçado. Por exemplo, sabe um que é meio que forçado pra piadoca? Eu nunca joguei, mas tenho vontade de experimentar, porque eu acho que deve ser bom. Paranoia. Paranoia eu acho que deve funcionar muito. Mas nunca joguei. Tá, Cara, pois é, depois a gente tem que fazer a parte 2 aí, até trazendo esses sistemas e analisando um pouquinho mais a fundo. Mas sobre o RPG que vai rolar lá no canal, lá no meu canal da twitch.com/DidiBraguinha, e também alguns vídeos lá aqui no YouTube, que vão acontecer eventualmente após cada sessão. A gente vai fazer uma divisãozinha para botar alguns episódios. Nós vamos jogar Old School Essentials, cara. Sim, o RPG que a galera do RPG Planet Press, né, o RPG Planet trouxe pra cá, que é um OSR, um Old School RPG, com as regras ali meio do comecinho dos primeiros módulos de D&D e tal, até um pouquinho de D&D ali. Cara, é bem bacana, eu terminei de ler agora, então eu vou começar com algumas sessões mais ou menos individuais, pra eu pegar também um pouquinho de ritmo com o sistema, e depois eu vou mestrar, e aí vou pegar um pouco de ritmo nessas sessões individuais, depois vou juntar todo mundo pra poder jogar. Oficial, por enquanto, sou eu, Mol e Ramon. Show. Mas você tem que entrar lá pra depois saber quais são as outras pessoas oficialmente que vão jogar. Maravilha. E o lá que você diz são as sessões diárias que você faz na twitch.tv/DidiBraguinha, é isso? Exatamente. O RPG vai acontecer, teoricamente, quarta-feira. Toda quarta-feira. Essa quarta manhã, em teoria, já tem coisa lá. Olha, coisa rapaz. Bom saber. Já estou aquecendo meus dados novos. Já tá fazendo... Dados virgens pra poder jogar. Isso é uma parada que eu odeio. Assim, eu entendo a utilidade das virtual tabletops, das mesas de RPG virtual. Eu entendo, acho legal, acho que tem seu parada. Não. Agora, nada substitui uma rolagem de dados. Nada. Você segurar aquele dado, você ter aquela conexão com ele, você botar toda a sua fé e o filho da puta tirar Sim. Nada chega nisso. E você fala, com esse aqui eu não vou jogar mais. Você joga ele pro lado, né? Tipo, esse aqui não... Quando tu joga ele pro lado, sai um 20. Filho da puta! E a minha, durante a pandemia, as mesas virtuais, salvaram muito a vida. Demais, velho. Inclusive, tem alguns estudos falando que foi uma das grandes expansões do RPG como hobby, foi na pandemia por causa dos Virtual Tabletops. Muita gente muito mais barato que pagar um psicólogo. Muito exatamente. Mais barato. Então, assim, uma das características da nossa mesa de RPG é que vocês vão rolar dado mesmo. Vocês não vão ficar rolando dado virtual, vocês vão rolar dado. Se não tiver como transmitir o dado que está sendo rolado, sem problema, a gente vai na base da confiança. Entendi. A gente não vai poder fazer tipo o Rex, que sempre tira número alto. Pois é, eu vou tentar. Se vocês tiverem uma câmera a mais, ou tiver como rolar e deixar, beleza. A gente mostra. Se não tiver, beleza também. Vai na confiança sem problema nenhum, eu acredito em todos. Será um prazer rolar dados físicos no estádio que você mandou pra mim. É porque eu roubei, cara. Eu roubei. Uma vez a gente foi no evento de não, board porra, game. não.
Foi pra fazer a caralha daquele bagulho de 2019 lá, cara, da maior mesa de RPG do mundo. Eu roubei a tua parada. Então, aí eu comprei um negócio, eu comprei um rola-dados da Bucaneiros e eu nunca usei. Emprestei pro Didi e o Didi usou no negócio e levou embora. E aí levou embora. Pra Brasil de volta. E levou Tá comigo embora. até hoje aqui. E aí eu, tava dando pra jogar e tal. E aí ele mandou pra mim, foi pré-pandemia que ele mandou pra mim. Ele falou, eu não sei onde é que tá, tô te mandando outro. Ele me mandou um estádio pra rolar dado. É um bagulho imenso pra rolar dado. Lindo também. É por causa dos juros, né? De eu ter ficado com a parada muito O tempo, né? Foi crescendo. O da Stray cresceu. Quando chegou aqui em casa, fechou tudo. Eu fiquei um tempão com ele parado aqui. Eu ficava, às vezes, rolando dado nele só pelo barulhinho, assim. Só pra não perder o ritmo. E aí agora vamos poder usar com o Didi finalmente. Porra, meu Deus do céu. É muito bom. Bom, então, cara, aproveitar aí esse momento que a gente tá se despedindo. Obviamente aqui, acho que a gente já pode deixar registrado que teremos uma parte 2. Por quê? Nós queremos ouvir a história dessa clavícula quebrada. Vai rolar. Fica guardado aí pra parte 2. Mas até ela chegar, onde é que o pessoal pode te encontrar? O Didi falou um pouquinho da agenda de shows, né? Eu tô aqui na expectativa de quando é que vai ter novamente o Lucas Mall no Rio de Janeiro. Nesse primeiro semestre vai ter Rio de Janeiro ainda, mas a minha agenda você acompanha lá no Instagram, que é @olucasmol. Eu tô no Instagram e no Twitter, mas não tô no Facebook ainda, porque eu não tenho idade pro Facebook ainda. Então, o Facebook de sênior, né? O Facebook é só pra quem já tá com o INSS em dia. E, enfim, aí geralmente no Instagram é onde eu posto mais coisa. Meu canal no YouTube, YouTube @lucasmol, também, mol com 2 L's. Provavelmente tá aparecendo na tela aqui agora. E eu tô lá, fazendo meus textos, contando minhas piadas e com a minha agenda aberta aí pra fazer vários shows. Quinzenalmente eu tenho um show em Sorocaba, que é o Antes Que Dê Certo, que eu faço junto com os meus amigos Renata Said, Daniel Sartório e Moisés Loureiro. E a partir de abril ele vai acontecer semanalmente lá no Bexiga Comedy Club em São Paulo também. Então, se quiser me ver ou cobrar uma dívida, esses são os lugares que eu tô sempre lá. Olha aí. E o restante vai sempre mudando, cada tempo em uma cidade diferente e tudo mais. E aí tá lá no meu Instagram. Maravilha. Então, brigadaço, gente. Valeu por ter aceitado o convite. O episódio que a gente tá gravando, pra você que tá ouvindo aí, tá gravando na segunda já pra sair na terça, porque é mega especial. Eu queria muito gravar com eles pra gente falar sobre humor, falar sobre essas piadocas e tudo mais. E eu vou ficar já muito contente de... Mega especial, que filha da puta, o cara esqueceu de gravar, a gente viu no sábado. Caraca, que mentira, cara. Que isso. Em cima da hora, falando que é mega especial. Se eu tivesse um editor, eu até tirava isso, cara, pra não sair, né? O show me chamou pra gravar hoje, eu falei, mas o Almon pediu pra tocar. E é com essa difamação que a gente termina o episódio aqui. Obrigado, tamo junto, até a próxima. Valeu.